Fala aí pessoal, 8 Manique de novo aqui no teu timeline do Instagram. Espero que faça upload direitinho hoje para estar no Instagram. Beleza, gente? Então, ó, segundo dia da trezena Ahau, tá? Trezena Ahau, para quem está acompanhando aí, né, é a trezena do signo Ahau, né, que é a luz, né, Kinish Ahau, 20º signo, né, o 20º Nagual das 20 frequências, dos 20 signos descritos aí pelo Tzolk'in, beleza? Então, hoje é 2 imes, que nem vocês podem ver aqui, ó, no bilhetinho de hoje, ó, 2 imes. Aqui não dá pra ver direito o 2, aqui, ó, as duas bolinhas, ó. 2 imes, tá? Segunda casa da trezena Ahau, que tá pequenininho aqui, ó. Então o Kim de hoje, pela correlação GMT, é 2 imes, ou imos, tá bom? Então, gente, vamos que vamos, né? Vamos lá conferir as informações do dia de hoje, né? Na FAMSE. E para quem está acompanhando aí, vê eu falando isso, mostra no site, a FAMSE é uma fundação pro avanço do estudo das culturas mesoamericanas, tá? E no meu caso, o que me interessa lá da fundação é o calendário maia, mas eles têm Inca, Azteca, Olmeca, enfim, ele tem todo um trabalho, tem todo um acervo lá de pesquisa, de desenvolvimento, de trabalho acadêmico, de trabalho, enfim, de arqueologia, geologia, enfim, tudo que envolve a pesquisa a campo, o estudo científico, enfim. Tudo isso vinculado ao calendário maia, tá? O que eu busco lá é isso, é calendário maia. Então, tem 2 sites aqui que eu utilizo. Antigamente, a FAMSE, que é a Foundation, que é esse aqui, ó, a Fundação para o Avanço, ela mostrava aqui, ó, os ícones, tá? Os ícones da estela de hoje, né? Do monumento que tem identificação do dia de hoje, né? Que nem tá aqui do lado 014, 14 vinais. Aqui tinha, ó, agora mostra um ícone de arquivo corrompido de imagem. E eu já entrei em contato com eles há anos atrás, há uns 10 anos atrás, quando começou a dar problema, e eles não... Até responderam uma vez, mas daí nunca mais. Mas aí existe um outro site também que utiliza a correlação real, né, correlação GMT, e que tem o desenho das estelas, dos ícones da estela de hoje, tá? Então, gente, vamos lá fazer o de praxe aqui, nossa conferida. Hoje é sexta-feira, 12 de agosto de 2022. Na contagem longa, hoje é 130914-1, tá? 1 é o Imish, tá? É o primeiro Nagual, aí, o primeiro Kim da sequência de 20. Então hoje 2 Imes, 14 Kankin, Yaxkin, eu confundo com Kankin, que é outro mês, o Kankin é lá na frente. Ó, o Kankin é aqui embaixo. Faltam meses ainda pro Kankin, faltam 7, 8 meses pro mês Kankin. Então hoje é 2 Imes, 14 Yaxkin, tá? A gente tá aí sob a influência de Onze Manique, que é o portador do ano, né? Como vocês sabem, eu tenho falado nos últimos dias aí, né? Desde março para cá a gente está sobre a força, a carga inicial de Manique, tá? Que traz aí o equilíbrio, a justiça. Hoje o Senhor da Noite é o G2, né? Que é o segundo aí do ciclo de 9 Senhores da Noite, que são os níveis de submundo, de aspectos obscuros e sombrios de cada dia, tá? E é, antes de mais nada, uma engrenagem. E olha que curioso, é uma engrenagem de 9 dias, ou seja, de 9 posições, que está perfeitamente matematicamente ajustada com ciclos catúnicos. Tá bom? Eu vou mostrar isso para vocês depois. Então hoje é 2 Imish, 14 Yaxkin, ok? Sob 11 Manique como portador. Agora vamos conferir no Living Maya Time a estela, tá bom? Só pra gente matar a curiosidade de ver qual é a estela de hoje. Conferindo aqui, ó, dia 12 de agosto de 2022, ok? Aqui embaixo 2 Imish, 14 Yaxkin, G2, tudo certinho, batendo, conferindo. Contagem nativa, contagem GMT, ok, beleza? E aqui do lado a gente tem, né, a demonstração, que nem era para ter lá no FANSE, que nem tinha, agora não tem mais. Então aqui a gente tem, ó, 13 Bactuns, esse aqui é o símbolo do Bactun. Isso aqui fica numa pedra, num monumento, tá? Muitos momentos e datas importantes dentro da civilização maia. Os dias eram marcados, os dias especiais, cerimônias, enfim, por diversos fatores. A importância do dia levava eles a registrar numa pedra, num monumento, numa estela, a data do dia, e aí com as informações sobre o evento, sobre, enfim, tudo mais.
Então o básico da Stella é isso. Então isso aqui, esse símbolo, esses desenhos que vocês estão vendo aqui, é a placa da data de hoje, tá bom? Ou seja, aqui ó, 13 Bactuns, 0 Catuns, 9 Tuns, 19 Vinais, né? Pode ver, perdão, 14 Vinais, não pode ver aqui. E aí, um Kim, beleza? E esse Kim nesse ciclo aqui é o Imish. Olha aqui, ó, dentro do cartuchinho, Imish, 2 Imish, beleza? Aqui é o dia do Raab, ó, Yaxkin, que nem lá em cima você pode ver. Aqui, ó. Opa, ó. Mês Yaxkin aqui na Stella, Yaxkin lá em cima no Raab, beleza? Hoje é 14 Yaxkin, tá? Deixa eu mover aqui, onde é que tá? Aqui. Então tá, gente. Então a gente já viu a data de hoje na FAMSI, já vimos aqui. Isso tudo é uma espécie de setup, tá? Uma configuração pra gente ver que a gente tá no dia certo, tá? Que a gente tá acompanhando a frequência certa, beleza? Que a gente tá na sincronia correta, da contagem longa, beleza? Isso que é bastante importante. Agora vamos ver aqui no Tzolk'in, só pra gente posicionar o dia de hoje. Como vocês viram no vídeo de ontem eu marquei aqui, ó. A trezena começou aqui, né, no 20º Kim, 20º signo, 20º Nagual, né, que é a Hal. Começou aqui e aí, pum, voltou lá para a coluna, né, para lá pro Imish. E aí foi, né? Então, ou seja, aqui tá a trezena a Hal. O dia de hoje é o segundo dia, que tá lá em cima, que é Imish, beleza? 2 Imish. E então tá visualmente aqui conferido também a trezena no Tzolk'in. E agora vamos para a parte que eu acho mais bacana, que é montar, fazer a leitura, né, da conjunção binária aí dos dias e visualizar a trezena, né? Visualizar a trezena para a gente se posicionar e entender qual o significado, o que a gente pode tirar né, de desafio, enfim, de posição e postura do Tzolk'in no dia de hoje, na trezena atual, tá? Então vamos aqui para a trezena. Ó, ela tá posta da mesma forma que estava ontem, tá? No vídeo que eu fiz de ontem, quem não viu ainda pode ver, tá aí, vídeo 1 Ahau. Então vamos ajeitar, os signos continuam no mesmo lugar, né, porque a gente está nessa trezena. E agora vamos marcar hoje, agora é na segunda casa, olha aqui, ó, 2 Imish, tá? Então a gente está aqui na segunda casa, deixa eu marcar com hoje aqui. E hoje está pareado com a casa de número 12, tá? Ele está posicionado aqui na mesma linha do degrau da escada. E esses 2 Kins, esses 2 Naguais, somando o número deles, vai dar 14, beleza? No vídeo de ontem eu estava explicando sobre essa questão dos signos binários, pareados dentro de uma trezena, de um ciclo de trezena. E eu acho que eu não destaquei sobre esses números aqui, ó. Porque aqui no ciclo de 13 dias, tá, da questão binária, você pode somar aqui, né? Cada casa aqui na mesma linha vai dar sempre 14. 3 e 11, 14. 2 e 12, 14. 1 e 13, 14, tá? Então essa aí é uma questão que tem binária aqui. E no ciclo grande, no ciclo que tá impresso aqui no brasão, ó, pode ver aqui no brasão, tem também aqui, ó, a trezena, né? A pirâmide de 13 dias. Só que aqui, isso aqui, em vez de ser uma trezena de dentro do Tzolk'in, isso aqui é uma contagem curta, tá? Que são ciclos que giram dentro da contagem longa, né? Do long count, que são esses números aqui, tá? Então, dentro do ciclo de 13 Bactuns, ele é composto desses pequenos 13 ciclos dentro, tá? Exatamente como o Tzolk'in é composto das trezenas, 20 trezenas, um ciclo de 13 Bactuns também é composto desses ciclos interiores de 13 dias. E aí o que eu queria mostrar para você é o seguinte, repare aqui, ó, primeiro degrau, 6, tá? 13º degrau, 8, 14. 4, segundo degrau, mais o 10 da 12ª casa, 14. O ciclo catúnico que a gente está aqui, que começou em 22 de dezembro de 2012, um dia depois do fim do mundo. Então, ó, é um dia 2 Ahau, tá? É um castelo 2 Ahau. Olha o que está do outro lado, 12, forma 14, beleza? Então, por que esses números estão aqui? Era isso que eu queria dizer ontem, eu tinha esquecido. 6, 4, 2, 13, 11. Por que esses números estão aqui? De onde vêm esses números? Esses números é exatamente o dia do Tzolk'in, tá?
Essa casa que a gente está aqui, esse ciclo de 20 anos, terminou exatamente num dia 2 Arral. 2 Arral. Esse ciclo aqui de 20 anos vai terminar exatamente num dia 13 Arral. Esse ciclo aqui de 20 anos vai terminar exatamente num dia 11 Arral. E lá do outro lado também. Isso aqui vai ser lá em 2000 e caramba, 400. E lá na frente, esse ciclo aqui de 20 anos também vai terminar num dia exatamente 12 Arral. Esse aqui vai terminar também exatamente no dia 10 Arral. Entende? Então tá tudo sincronizadinho. Ou seja, fechou um ciclo desse, como esse aqui de o 2 Arral, o próximo vai começar numa data Imish. Cada um desses ciclos de Catum, de 20 anos, começa num dia Imish, tá? No primeiro signo do Tzolk'in. E outra coisa que eu queria dizer agora há pouco também, quer dizer, eu disse, mas agora que eu posso demonstrar, por que os deuses da noite, do G1 até o G9, né? Por que eles são também uma engrenagem de sincronia matemática aqui? Porque cada um desses ciclos catúnicos aqui de 20 anos, além de terminarem num dia 2 Arral, 13 Arral, 11 Arral, exatamente num dia Arral, olha que curioso, eles terminam exatamente num dia G9. Quer dizer, veja quanta sincronia existe nos ciclos de contagem curta, que são ciclos de 260 anos, tá? Que terminam aí exatamente, que compõem, né, os ciclos de os grandes ciclos de 13 Bactuns. Então veja que curioso como existe uma matemática engenhosa, né, alinhando e costurando cada um dos ciclos catúnicos, que eram ciclos considerados ciclos proféticos pelos maias. Quer dizer, veja a importância de você estar vinculado com a correlação nativa nessa questão de energia, de força, de poder profético, né, de manifestação, de efeitos e fenômenos, né, da sociedade, né, enfim. Quer dizer, eu queria ressaltar que a importância de você entender que existe o sincronário, ok, beleza, e existe o calendário maia, que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Qual a diferença deles? Basicamente é que o calendário maia ele está agregado, ele está posicionado, ele está encaixado perfeitamente num trilho de um movimento do tempo que vem nas eras todas descritas pelos períodos do ciclo Nimahab, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui, esse quadrado aqui, é um grande ciclo de 13 Bactuns, beleza? Isso aqui é um grande ciclo de 13 Bactuns, composto, olha aqui, ó, composto. Esse desenho aqui, ó, que está aqui no meio da tela, é o que eu utilizei e é o esqueleto do brasão, tá? Para que a gente possa ter essa imagem da simbologia desse ciclo de contagem curta que a gente está agora, o quanto isso é importante para a gente poder visualizar, né, o cuidado de saber o que é uma coisa e o que é outra, né? Porque você, pelo calendário maia, você entra na onda, né? Você vai fazer uma como um verdadeiro surfista do Zuvuia, você vai seguindo a onda conforme ela vai. Você não deixa que ela quebre, né? A cada 4 anos você quebra a onda, você toma um caixote na praia, na onda que está surfando. Não! A gente tem que vir surfando na onda milenar. Nessa onda que vem aqui, ó. Tá? Porque o que é precessão? A precessão é um período de aproximadamente 26 mil anos, onde a Terra faz aquelas inclinações, né? No seu eixo, né? E é exatamente num pacote de tempo dessa duração aproximada em que os maias tinham esse registro, né, desse ciclo chamado Nimahab, tá? Que é composto de 5 sóis, que são 5 períodos de grandes ciclos de Bactum, que são esses quadradões, tá? Rum Arral, Carib Arral, Cab Arral, Oxib Arral, Carib Arral e Job Arral, que a gente está agora. E cada um desses períodos aqui é uma nova era, é um novo período em que os deuses que criaram a civilização, a humanidade, eles esperam que durante esse período seja construído e seja formado um novo ser humano capaz de reconhecê-los, reconhecer a inteligência que vem antes da gente, né? Ou seja, os nossos criadores. Então, o Tzolk'in, sendo a ferramenta de evolução, de gestação humana, vai tentar fazer com que a gente entre nesse circuito, entre nessa vibração, entre nessa força, tá? Descrita pelo Tzolk'in, que nada mais é que é o Sol que está emanando isso, é o Sol que está enviando esses raios solares que a gente não vê, muitos vê, outros não, tá? São esses raios solares que vêm desenvolvendo, construindo e adubando na Terra, tá? Toda a estrutura, toda a composição, nossa genética, nosso DNA. Veja aí carbono 14, né? Veja aí fotossíntese, veja aí os aminoácidos, que são 20, como é que eles se formam, né?
Veja aí, né? O carbono 14 principalmente, né? A estrutura, aquilo que fica registrado na Terra e que vem se acumulando, né, na nossa genética, na nossa origem, na nossa evolução como espécie, do que a gente vem se alimentando, né? Qual é a estrutura, qual é o nosso código, nossa programação genética, né? De onde ela é formada, né? Que informação que compõe ela e de onde vem organicamente isso, né? Quem que está regando e adubando desde que a nossa atmosfera se formou? É o Sol. É o Sol, é o nosso pai, é a nossa luz, é o Ahau, é o nosso Criador, Kinichi Ahau. É ele que está construindo a gente. É ele que desenvolveu essa ferramenta de fazer evoluir o ser humano. Por que você acha que existe toda essa estrutura antes da gente, biológica, né, para a gente conseguir chegar aqui e formar né, esse ser biológico que tem um cérebro que reconhece, capaz de reconhecer os deuses? É isso que o tio Zolkin espera. Que a gente venha desde a água primordial, que é de onde se inicia a vida nos planetas, aí, né, nas regiões habitáveis dos sistemas solares, pelas galáxias. É aí que o Sol trabalha. É aí que o Kenichi Ahau planta o ser humano e vem tentando plantar ele para ele se desenvolver. Primeira geração, segunda, terceira, primeira de barro, de lama, não dá certo, não reconhece, é orgulho, é poder excessivo. O tio Zolkin é a ferramenta que faz isso, tá? Segundo a mitologia maia, segundo o que a gente compreende observando. O Tzolk'in é a ferramenta de fazer o ser humano evoluir espiritualmente. Mas ele precisa se sintonizar com essas forças, tá? E precisa ser o calendário maia. Por quê? Porque ele está atrelado a esses ciclos gigantescos que vêm acumulando energia, onda, força, evento, causa, efeito, consequência, tá bom? Dentro da atividade humana, né? E sua atividade mental, espiritual, e civilizações, e movimento, quer dizer, tudo vem acontecendo. Então é importante a gente saber, né, o valor de você estar atrelado à contagem nativa, que é aqui vista como a GMT, tá? Que te conecta com tudo isso, ok? Então aqui vou um pouquinho para vocês sobre a importância dos ciclos dos calendários, né? Quando você pensa em calendário maia, vem aquela questão de fractal, força fractal. Eu, quando estudava o sincronário, quando eu entrei, embarquei nessa, eu via aqueles desenhos do Arguelles, daqueles fogos, dos ciclos de Bactum, aquela coisa toda, mas não compreendia muito bem. E foi com Carlos Barros, né? E Kenneth Johnson e Coleman, mas principalmente Carlos Barros, que foi possível ter essa visualização. Esse gráfico aqui do Nimahaba aqui que eu montei era só texto, tá? No Carlos Barros aqui tudo texto, 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 datas e números. E visualmente é isso, tá? Ele explica todos esses ciclos, tudo aqui, né? O ciclo catúnico, que não se acha, a gente não acha em outro lugar essa informação. Para poder fazer sentido, né? Tudo isso, porque muitas vezes a gente pensa, né? Que nem eu estava conversando ontem com um rapaz muito gente boa, muito bacana, que é o Matheus, sobre essa questão, né, de ferramenta. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta, mas muitas vezes a gente precisa entender, visualizar e compreender como ela funciona, onde ela está ligada, qual é a voltagem, se é 110, se é 220, né? Se eu pegar essa ferramenta, esse calendário, essas informações do Choker, do Tzolk'in, né, e tentar, né, se eu botar ele num 220, vai explodir, não vai funcionar. Mas se eu botar no 110, que é onde funciona, a coisa liga, acende as luzinhas, o ciclo começa a andar, começa a vincular com o teu chakras, começa a vibrar, você começa a apanhar, bater, a coisa começa a acontecer. Então aí eu estou fazendo um paralelo quanto ao sincronário e o calendário mesmo, tá, da contagem. Eu acho que tudo bem se você quer seguir o sincronário, não há problema nenhum se você consegue fazer disso uma ferramenta que te traz paz, te traz alegria, te traz uma clareza para o caminho, te traz um bem-estar, te revigora, né, te energiza, consegue ativar teus chakras, faz você ser alguém melhor. Ótimo, perfeito, cara. É isso, utiliza, tá? Mas é importante saber que o sincronário ele depende muito do que você acredita e do que você constrói a partir dessas pistas e desses elementos que tem ali, tá? Agora outra coisa é você pegar as peças, enfim, montar um oráculo, compreender quantas vezes esse oráculo se intensifica no Tzolk'in, quem são as pessoas que estão espetadas nesse oráculo com você, quais são as pessoas que te alimentam energeticamente, quais são as pessoas que precisam da tua energia, entende? Então, você montando esses oráculos todos, né, você construindo essa visão, essa lente, né, através do calendário maia, né, e utilizando a contagem GMT, você consegue fazer um trabalho mais completo, mas que não anula o outro. Aí existem outras questões que temos aí grandes guerreiros defendendo, que é a questão da apropriação cultural e tudo mais. Então tem bastante gente aí lutando, né, por causas digníssimas e nobres. Mas enquanto isso a coisa vai acontecendo, vai andando.
eu estou tentando trazer para vocês aqui uma ferramenta, né? O que eu fiz? Eu peguei todas essas informações verdadeiras, todas as definições que eu estudo há anos sobre os signos, descrição dos signos, a trezena, como ela funciona, quais são os dias de maior importância, o que tem em registro, o que se sabe, enfim. E pus isso tudo num papel, né? E pus isso num papel para eu poder acompanhar, monitorar, não perder. Até porque, segundo Barrios, existia, não sei se existe ainda, mas existia um negócio chamado Livro dos Dias, né, que é inclusive o título do livro dele, que é uma espécie de almanaque, um guia, né, onde tem ali, onde se anota, faz comparação, registro da passagem das trezenas do Tzolk'in, enfim, faz toda uma observação, um cuidado, né, vê o portador do ano, a importância disso, os dias dos ciclos de trezena, enfim, todo um trabalho como esse aí. Então, gente, o dia de hoje, como a gente estava vendo, é 2 Imish. E a gente estava lá na trezena montando, né? Para poder fazer aí uma leitura disso. E quando eu saí daqui desse entendimento que a gente estava fazendo aqui, foi para trazer em conta a questão dos dias pareados, tá? Aqui no microcosmo de uma trezena de 13 dias, da mesma forma que no macrocosmo de um ciclo da contagem curta, que é conhecida também como ciclo Mei, tá bom? Só para você entender então a questão fractal, porque eu lembro o pessoal que estuda, segue e pratica o sincronário, tinha muito um ponto forte com relação à coisa do fractal, né? De você pegar uma micro vibração e poder sintonizar numa macro, trazer para você absorver isso. Então eu queria demonstrar para vocês aqui um detalhe, né, que eu espero que diga alguma coisa à sua razão com relação ao fractal, sincronicidade fractal, tá? Se é que isso pode se traduzir de alguma forma racional para você, eu lhe apresento essa pista para você entender a questão fractal nessa observação do Tzolk'in de 13 dias e da contagem curta, que é igual a um Tzolk'in, mas de 260 anos, tá? Só para você ver aí o quanto é importante você não perder o compasso de tempo a cada 4 anos, você conseguir manter uma frequência que vai te conduzindo através dos tempos, né? Lá para cima, lá para Hal, lá para o Sol, né? Buscando essa sintonia, buscando essa frequência, tá bom? Então vamos voltar aqui para a leitura do dia de hoje, né? Que é o que a turma está esperando aí. Então hoje 2 Imish, ok? Deixa eu posicionar aqui. Hoje 2 Imish, ok? Pareado aí com Shuen na casa 12. E o que a gente pode entender disso, gente? Deixa eu levantar aqui o Kimi. Kimi está na 7ª casa, tá? Então aqui, resumidamente o seguinte, essa aqui é a trezena Ahau, ou seja, é o mecanismo, é o pacote de instalação de 13 dias que vai trazer para você a oportunidade, em cada um desses dias, de entrar na sincronia, se sintonizar com frequências que na somatória desses 13 dias vão te trazer um acorde, uma nota vibracional espiritual, que é a frequência de Ahau, tá? Que é a frequência de Ahau, que é a luz, que é a consciência, né? Que é a sabedoria, que é o amor, né? Que é todos aqueles valores associados a Ahau, que Nishi Ahau, né? Que é aí o guerreiro espiritual, né? É o Blowhunter, o caçador, são os gêmeos heróis que tem toda aquela jornada na mitologia maia. Então Ahau é muito importante. Ahau é um signo, é um nagual de muito valor porque ele representa a iluminação que a gente deve alcançar. A iluminação que o Tzolk'in busca trabalhar na gente, a iluminação que o Tzolk'in busca sintonizar na gente através dessas 20 trezenas, tá? Lembrando que a gente está no primeiro primeiro capítulo do Tzolk'in, né? Que é o primeiro grupo de 5 trezenas, que tem aí, como eu já disse, uma pauta espiritual, né? Por conta dos tipos de energia, de frequência que suas trezenas apresentam. Deixa eu mostrar para você aqui. Esse aqui, agora eu já anotei. Ontem não tinha... deixa eu pôr na outra câmera, para vocês verem melhor aqui. Então, o que eu quero lembrar... Deixa eu pegar a mãozinha aqui, cadê a mãozinha? O que eu quero lembrar agora é o seguinte. A importância de Ahau no Tzolk'in e a importância de a gente tentar entrar na sintonia dele. Porque, pode ver aqui. Estamos no primeiro capítulo do Tzolk'in, ok? Lembrando aqui que o Tzolk'in tem esses 4 capítulos, ou seja, 4 grupos de 5 trezenas, beleza? Que vai dar os 260 dias.
No sincronário, se eu não me engano, é conhecido como harmônica, eu acho, que é esses grupos aqui divididos de trezenas, tá? De ondas encantadas. Então estamos aqui na quarta, tá? A Hal, veja bem. Então esse primeiro grupo de trezenas aqui, que começa com Imish, daí tem Ish, que é o Jaguar, daí tem Manik, que terminou antes de ontem, e aí tem a Hal e depois tem Ben. Esses 5 naguales, essas 5 frequências, elas tratam muito da espiritualidade, da jornada, né? Do início, né? da origem espiritual, né? Da sabedoria dos antigos, do equilíbrio, da justiça, da luz de Ahau, né? Do renascimento, da autoridade. Quer dizer, então esse primeiro ciclo aqui de 5 trezenas, elas estão intensificando, então trabalhando na ativação da tua espiritualidade, na intensificação, né? Como é que eu posso dizer? Na carga, né? Estão tentando ativar a tua espiritualidade, suscitar em você, né? Os caminhos, as conexões e as vibrações que possam aumentar, expandir e progredir, né? Os seus aspectos espirituais, tá? Então a HAL, ele tem essa questão, né, da luz, da consciência. Então por que eu trouxe isso aqui? Para mostrar para vocês que nesse primeiro capítulo, a espiritualidade é a luz, é a direção, tá? Então, voltando aqui na trezena. Então, o que essa trezena está dizendo? Que para buscar a espiritualidade de Ahau, para botar a gente em sintonia com a espiritualidade de Ahau, primeiro que a gente precisa entender que esse processo vai sempre se concluir, vai sempre se fechar e trazer o resultado através da frequência de Eb, tá? Eb é a estrada, é o caminho, é o crescimento, é o progresso, é a evolução, tá? É a tomada de decisão, a direção que você vai. Então, quando você vai buscar a luz de Ahau, quando você vai buscar a essência dos guerreiros, dos heróis guerreiros, né, da alma, do espírito, da força, quando você vai atrás disso, é importante você saber que você vai ter sempre que buscar uma direção, tomar uma decisão, sair de um lugar para ir para o outro, né? Quer dizer, a espiritualidade, ela implica o caminho, a mudança do lugar, você sair de uma zona de conforto, né, em busca de um avanço, de um progresso, de uma espiritualidade. E o crescimento dói. O crescimento sempre dói. A evolução dói. Exatamente por isso que a gente consegue olhar aquilo na coluna, tá? Na casa 7, que é o Kim, o Nagual, que representa aí uma luz. Por que ele representa uma luz? Porque durante toda a trezena, existem 2 Kins, 2 Naguales, que estão de uma forma ambivalente. Eles estão se compensando, eles estão pareados binariamente. Ou seja, são 2 forças diferentes que se completam para trazer um significado, para trazer uma frequência, tá? Então você tem a metade da frequência aqui e a outra aqui. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está fraca a força da trezena, tá? Então o que ela faz? Binariamente ela se compensa com o outro lado, formando 14, formando um vetor de 14. Cada dia a trezena apresenta para a gente um carimbo, um certificado, ela cunha a energia do dia com a força de 14. Todos os dias, as frequências solares, descritas aqui pelo Tzolk'in, elas cunham uma força de 14 composta com 2 dias dentro desse período de 13, que é a trezena. A primeira parte da força de hoje, aqui, ó, tá aqui, ó, 2 Imish, tá? Quanto falta para 14? Falta 12, que está exatamente no dia pareado aqui. Então a frequência desses 2 signos, elas se completam, elas se compensam. E durante uma trezena, a única casa cuja frequência 7 se dobra a sua frequência, dobra a sua vibração, dobra a sua sintonia, né, para poder fechar o 14 do dia, é a que está aqui no meio, tá? E as cerimônias dos mais grandes cerimônias, grandes ritos, né, como está descrito em pinturas na parede, não lembro aonde, não sei se é em Palenque, descrevem onde grande parte dos rituais, a parte mais importante, os rituais mais importantes, eram feitos entre o dia 7, 8, 9, acho que é 6, 7, 8 e 9, por aqui, tá? Que é onde a energia do ciclo da trezena, né, ela já chegou a um equilíbrio aqui em cima, na frequência desses signos aqui, desses naguales, e agora ela vai descer com força, explodindo aqui, né, nesse dia aqui, trazendo toda a música, toda a nota que ela compôs, tá? Que é o resultado, o fruto, a frutificação, o resultado da trezena, a luz na consciência, o entendimento, tá? E geralmente essas consequências, esses resultados, eles vêm na fala de alguém que está com você, no comentário de alguém, na decisão de alguém que convive com você, entende?
Essas coisas acontecem, o Tzolk'in, ele é considerado uma ferramenta de evolução humana, mas ela não vai acontecer como uma mágica, um pozinho mágico que vai cair do sol dizendo: ah, isso aqui é força de Ahau, agora você está iluminado. Não. As frequências do Tzolk'in, através das trezenas, elas vêm, elas apresentam pra gente uma senha, uma frequência, né? Uma série de entendimentos e de forças. Se a gente se sintonizar com isso, a gente começa a desbloquear, a gente começa a entrar naquela onda, né? Para conquistar, né, esse entendimento, essa frequência aqui no final. Então, durante cada um desses dias, a gente vai se sintonizando com o que descreve essas forças e muitas vezes o resultado é no convívio, né? Porque a gente vai colocando a nossa cabeça, o nosso espiritual, de acordo com essa onda, né? Que leva a cada dia. A gente vai entrando nessa vibração dia após dia, né? E é muito possível e muito provável que no final aqui a gente já tenha entrado nesse entendimento, nessa vibe da trezena, a ponto de conseguir exprimir isso que ela busca ensinar. Né? Como? Na interação com os outros, na interação com as pessoas, trezena após trezenas. Então, durante esses 13 dias, eles vêm ensinando, o Sol vem ensinando pra gente forças e frequências que estão nos preparando para um convívio coletivo mais harmonioso. Para você, né? Porque os signos, os Qins, os Naguales, eles têm, grande parte deles tem essa significância do coletivo, da comunidade, da família, do bem-estar de todos. Então, conforme você vai se alinhando com as trezenas, você vai se preparando, você vai se qualificando para ter uma postura, uma reação na sociedade que é muito proveitosa e que é evolutiva, né? Conforme o Tzolk'in se apresenta e se posiciona e fala e ensina para gente. Então, hoje sendo dia 2, Imish, dentro desse processo, Imish é a espiritualidade. Imish é a loucura, é o excêntrico, é o mundo especial, é a origem. Imish é a água primordial. Imish é de onde as coisas começam, tá? É a água que água que batiza, é a água que benze, é a água que dá início, é a água que é a razão da vida evoluir em qualquer planeta. A vida evolui se existir água líquida lá, né? Onde o sol já está lá. Cada pontinho que você vê no céu aí de noite é um sol, se não for uma galáxia. Então, Imish é o início, Imish é o start, Imish é o começo da vida, tá? Ou seja, aonde há água, a vida segue. E Imish representa, né, além da espiritualidade, ele representa isso, a origem, ele representa o esquisito, o diferente, o inexplicável, que está aí associado à espiritualidade, aos fenômenos, né? Então, Imish é a espiritualidade. Então, quando o Imish tem a força 2, significa que ele está na trezena Ahau. Então, e ele está fraco aqui. Né? Imish aqui, nessa casa 2, significa que a força está fraca. Se a força está fraca, o dia que está binariamente posicionado é Shuen, na casa 12. Então hoje, para você progredir absorvendo a espiritualidade e as qualidades dos guerreiros espirituais de Ahau, o teu caminho tem que ser iniciado pela espiritualidade, tá? Hoje, a frequência de hoje pede que você ponha o seu olhar e o seu entendimento na espiritualidade, nas questões da espiritualidade, tá? Nas questões do misticismo, nas questões do que a gente não vê, né? Nas questões da causa e efeito, né? No karma, né? Porque muitas vezes a gente acredita que a gente pode ir fazendo as coisas e ninguém vê e tá tudo ok. Mas hoje é o dia em que você precisa entrar através das questões espirituais, as questões do espírito, da alma, dos valores essenciais, das virtudes. Se você não buscar esse caminho, você não vai conseguir se sintonizar com a Ahau, com a iluminação, com a consciência de Ahau. Então o dia de hoje pede que você busque olhar tudo ao seu redor a partir de um ponto de vista espiritual ou espiritualista, do valor das coisas, tudo que disserem para você, que interagirem, enfim, que você também... A espiritualidade é a palavra e a essência hoje, tá? Então trate a espiritualidade. Porque não é fácil você conseguir desenvolver em você, né, as virtudes dos gêmeos heróis que sobreviveram à morte e todas as torturas de Xibalbai, que é o inferno. Tá? Então, para você conquistar isso, não tem outro caminho. É através da espiritualidade. E o dia de hoje pede que você tenha essa atenção. Né? Que se você quer entrar na sintonia do Tzolk'in,
no dia de hoje, que tem a ver com o desenvolvimento das virtudes dos gêmeos heróis, da luz de Ahau, do Sol, da consciência predominante, né, que promove a vida em todos os sistemas solares. Se você quer entrar nesse caminho da luz do guerreiro do Sol, você tem que saber que o segundo passo, depois de você buscar entrar nessa sintonia, é saber que o caminho é a espiritualidade, tá? Beleza? E como é que você vai entrar nisso, né? Nessa espiritualidade, né? Não basta você, eu quero me espiritualizar. Não. O que a Trezena está dizendo pra gente aqui é que o dia de hoje ele está pareado com Xuen. Xuen é o macaco, Xuen é a arte, Xuen é o artista, é o artesão, é o desenhista, é o pintor, é o cantor, é o escritor, é o entende? Xuen é a arte, né? É a criatividade, né? É o artesanato, né? Então, os guerreiros, heróis, né? Os homem-deuses, os irmãos gêmeos, eles são considerados extremamente habilidosos, precisos, certeiros, entende? Eles são os guerreiros, eles são a representação de Ahau, como o caçador que vai lá e derruba, né? E consegue conquistar a presa e tem uma mira e tem uma precisão. Então, para desenvolver essa precisão, essa habilidade, esse conhecimento, essa astúcia, você tem que ter a essência do criativo, do artista. Mas nesse caso aqui, onde a gente tem o Xuen, o macaco, na casa 12 da trezena de Ahau, da luz de Ahau, ele está dizendo para a gente também o seguinte, que se você vai entrar nessa espiritualidade, né, você vai entrar com o seu potencial criativo, né, com a sua habilidade artística, com o seu poder de querer oferecer a arte como amor para a comunidade, para o grupo, você vai entrar com isso, mas você tem que tomar cuidado para não entrar de uma forma excessiva, porque é muito comum do artista, do criativo, do excêntrico ter um pouco da arrogância, ter um pouco da malandragem. E a Trezena Ahau, ela diz que a gente, para buscar a luz de Ahau, tá? Passando por períodos aí de transformação, de morte, tá? Porque você pode ver aqui que a gente tem Kimi na 7ª casa, ok? A gente tem Kimi na 7ª casa, mostrando pra gente que o processo de desenvolvimento das qualidades de Ahau, do Guerreiro da Luz, tá? Passa por muita transformação, por muita morte, aparentemente, por muito período em que você pensa que as coisas acabaram, que se desmoronaram, que não tem mais solução, mas na verdade é uma morte que te transforma, tá? Que te traz de volta. São períodos de transformação. Ok? Então você vai adentrar na frequência de Ahau através da espiritualidade com muita criatividade, com amor pela criação, com amor por servir, com amor para utilizar a tua arte, para utilizar a tua criatividade, para utilizar o seu potencial artístico, tá bom? Então o guerreiro de Ahau, ele entra pela espiritualidade, ele se desenvolve através da espiritualidade, mas uma espiritualidade criativa, uma espiritualidade artística, né? Uma espiritualidade habilidosa, uma espiritualidade técnica, uma espiritualidade precisa, tá? Então, Imish está pareado hoje com Xuen, tá? Que é a arte, que é a criatividade, que é o artista, trazendo pra gente aí a pista sobre o desenvolvimento, né, da luz e da consciência do signo de Ahau, do Nagual de Ahau, tá bom? Então é importante a gente entender isso, tá? Que eles são pareados, que para você conquistar a frequência de Ahau, você tem que estar sempre buscando andar em direção a isso, né? Você vai ser sempre posto fora da tua zona de conforto para conquistar alguma iluminação, alguma virtude, né? Então você vai ter sempre que andar, né? É aquela velha história, se você quer resultado diferente, você tem que fazer alguma coisa diferente. Não pode fazer a mesma coisa e esperar um resultado iluminado, né? Então, para você desenvolver a habilidade dos guerreiros espirituais, a luz de Ahau, você vai ter sempre que caminhar para um lugar, e isso vai envolver sempre a transformação e a morte daquele momento que você está, daquela situação que você está, daquela frequência que você tem, tá bom? Então nós estamos aí no dia de hoje lembrando que para buscar a força de Ahau, a gente deve olhar pela espiritualidade, tá? E com essa força, com essa essência da espiritualidade, a gente vincular isso à nossa capacidade artística, né? A nossa disposição de colaborar com o grupo, beleza? E é agindo assim que a gente consegue absorver e instalar dentro da gente o arquétipo do Ahau, tá? Que é a iluminação,
Porque o Ahau ele compreende tudo. O Ahau é a luz que emite pra gente a pista, o caminho pra gente evoluir, pra gente crescer. E todos esses 15 aqui, todos esses naguales são os caminhos, são as etapas, os passos pra gente caminhar, como diz aqui na conclusão. A gente vai caminhar por cada um desses 13 dias para ser o Ahau, para ser a luz, tá bom? Então, gente, essa foi a trezena, o dia de hoje na trezena Ahau, tá? Segundo dia, beleza? Então, o que pode ficar pra gente de dica do dia de hoje, né? Que assim, se você quer utilizar o Tzolk'in, se você quer seguir as trezenas, lembre que a gente está na trezena Ahau, tá? Que é o ciclo que desenvolve aí as maiores virtudes, né? Que traz pra gente a frequência e as características do signo de maior iluminação, o signo objetivo do Tzolk'in, né? O signo que está lá no topo, que é o 20ª frequência, né? E que no dia de hoje, para conquistar isso, a gente tem que entender que o caminho é a espiritualidade, que a gente tem que ativar na gente a espiritualidade e que o caminho para se tornar um verdadeiro guerreiro de valor para a vida é as virtudes que a gente encontra, né? Vivendo a vida com um olhar na espiritualidade nossa, na espiritualidade dos outros, né? A gente tem que ter esse olhar, né? De buscar sempre se corrigir, sempre se melhorar, né? Respeitando o tempo e o avanço de cada um, né? Beleza, gente? Então hoje é Imish, 2 Imish, o caminho para desbloquear as habilidades de Kinish Ahau, tá bom? Então hoje tenha paciência, hoje busque ver tudo o que aconteceu ao teu redor com um aspecto espiritualista, né? Com um ponto de vista, né? De valores, né? Associados aí ao caminho espiritual de cada um, beleza? Sabendo que a gente está na trezena Ahau, tá? Então busque ser quanto mais evoluído, lapidado, sensível. Quanto mais puder, busca esse caminho, tá? É possível que hoje apareçam no seu caminho desafios e que esperam de você essa posição mais espiritualizada, porque afinal de contas você está se transformando num guerreiro do espírito, representado aí por Kinish Ahau, tá bom? Então eu desejo para você aí uma boa intuição para essa continuidade aí da trezena. Caramba, o vídeo tá 42 minutos, tá muito grande. Para quem assistiu até aqui, boa intuição. Para quem não assistiu também no começo, boa intuição também. E vamos que amanhã tem mais um. Amanhã é Ik. Amanhã eu vou tratar de Ik, que é um signo bem legal também, que fala muito da luz de Ahau. Então é isso, gente. Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa aqui. Nimahab, não, Brasão. Então é isso. Então, boa intuição para você. Até amanhã e fica esperto.